Capítulo 5. A paz. Epígrafe. O atual concerto das potências é sua única segurança perfeita contra a brasa revolucionária mais ou menos espalhada por todos os estados da Europa. E a verdadeira sabedoria é reprimir as pequenas disputas corriqueiras e se unir em defesa dos princípios estabelecidos da ordem social. Castle Rigg. Uma estação em francês do Gentes, em 24 de março de 1818. Após mais de 20 anos de guerras e revoluções quase ininterruptas, os velhos regimes vitoriosos enfrentaram os problemas do estabelecimento e da preservação da paz, que foram particularmente difíceis e perigosos. Os escombros das 2 décadas tinham que ser varridos e a pilhagem territorial redistribuída. E, além do mais, era evidente para todos os estadistas inteligentes que não se toleraria daí por diante outra guerra de grandes proporções na Europa, pois este tipo de guerra quase que certamente significaria uma nova revolução e a consequente destruição dos velhos regimes. No atual estado de doença social da Europa, disse o rei Leopoldo da Bélgica, tio da rainha Vitória, sábio embora um tanto enfadonho, a propósito de uma crise posterior, seria inconcebível declarar uma guerra total. Tal guerra certamente traria um conflito de princípios e, pelo que sei a respeito da Europa, penso que tal conflito mudaria sua forma e jogaria por terra toda a estrutura. Os reis e os estadistas não eram mais sábios nem tampouco mais pacíficos do que antes, mas inquestionavelmente estavam mais assustados. Foram também inusitadamente bem-sucedidos. De fato, não houve nenhuma guerra total na Europa, nem qualquer conflito armado entre duas grandes potências na derrota de Napoleão, a Guerra da Crimeia, em 1854 a 56. Na verdade, exceto pela Guerra da Crimeia, não houve nenhuma guerra que envolvesse mais do que duas grandes potências entre 1815 e 1914. O cidadão do século XX teria mesmo que apreciar a magnitude desse sucesso, que foi ainda mais impressionante porque a cena internacional estava longe de tranquila, sendo muitas as ocasiões para um conflito. Os movimentos revolucionários, que consideramos no capítulo 6, destruíram repetidas vezes a estabilidade internacional duramente obtida. Na década de 1820, notadamente no sul da Europa, nos Balcãs e na América Latina, depois de 1830 na Europa Ocidental, principalmente na Bélgica, e novamente às vésperas da Revolução de 1848, o declínio do Império Turco, ameaçado duplamente pela dissolução interna e pelas ambições das grandes potências, principalmente a Grã-Bretanha e a Rússia, e até certo ponto a França, fez da chamada questão oriental uma causa permanente de crise. Na década de 1820, ela brotou na Grécia, na década de 1830 no Egito e, embora se acalmasse após um conflito particularmente acirrado em 1838 a 41, permaneceu potencialmente tão explosiva quanto antes. A Grã-Bretanha e a Rússia mantinham péssimas relações devido ao Oriente Próximo e ao território sem qualquer jurisdição entre os dois impérios da Ásia. A França estava longe de se sentir conformada com uma posição muito mais modesta do que a que ocupara antes de 1815. Ainda assim, a despeito de todos estes obstáculos e redemoinhos, as naus da diplomacia atravessaram sem colisão um oceano de dificuldades. Nossa geração, que fracassou bem mais espetacularmente na fundamental tarefa da diplomacia internacional, qual seja a de evitar guerras generalizadas, tendeu, portanto, a analisar os estadistas e os métodos de 1815 a 48, com o respeito que seus sucessores imediatos nem sempre sentiram. Talleyrand, que presidiu a política externa francesa de 1814 a 1835, continua sendo o modelo de diplomata francês até os dias de hoje. Vistos em retrospecto, Castlereagh, George Canning e Viscount Palmerston, que foram secretários para assuntos estrangeiros da Grã-Bretanha, respectivamente, em 1812 a 22, de 22 a 27, em todas as administrações não conservadoras de 30 a 52, adquiriram uma estátua enganadora de gigantes diplomáticos. O príncipe Metternich,
o principal ministro da Áustria durante todo o período desde a derrota de Napoleão até sua queda em 1848, é hoje visto menos frequentemente como um simples inimigo rígido de qualquer mudança e mais como um sábio mantenedor da estabilidade do que acontecia na sua época. Entretanto, mesmo uma visão de fé tem sido incapaz de detectar ministros do exterior ideais da Rússia de Alexandre I, 1801 a 25, e de Nicolau I, 1825 a 55, ou na Prússia, relativamente insignificante no período que focalizamos. Em certo aspecto, o elogio é justificável. A estabilização da Europa após as guerras napoleônicas não foi mais justa nem moral do que qualquer outra, mas, dado o propósito inteiramente antiliberal e antinacional, isto é, antirrevolucionário, de seus organizadores, ela foi realista e sensata. Não foi feita qualquer tentativa para se tirar partido da vitória total sobre os franceses, que não deviam ser provocados para não sofrerem um novo ataque do jacobinismo. As fronteiras do país derrotado ficaram com uma pequena diferença para melhor em relação ao que tinham sido em 1789. A compensação financeira da vitória não foi excessiva. A ocupação pelas tropas estrangeiras teve pouca duração e, por volta de 1818, a França era readmitida como membro integrante do Concerto da Europa. Não fosse o mal-sucedido retorno de Napoleão em 1815, e estes termos teriam sido até mesmo mais moderados. Os Bourbon foram reconduzidos ao poder, mas ficou entendido que eles tinham que fazer concessões ao perigoso espírito de seus súditos. As principais mudanças da Revolução foram aceitas, e aquele excitante instrumento, a Constituição, lhes foi garantido. Embora, é claro, de uma maneira extremamente moderada, sob a máscara de uma carta livremente concedida pelo ressuscitado monarca absoluto Luís XVIII. O mapa da Europa foi redelineado sem se levar em conta as aspirações dos povos ou os direitos de inúmeros príncipes destituídos pelos franceses, mas com considerável atenção para o equilíbrio das 5 grandes potências que emergiam das guerras: a Rússia, a Grã-Bretanha, a França, a Áustria e a Prússia. Destas, somente as 3 primeiras contavam. A Grã-Bretanha não tinha ambições territoriais no continente, embora preferisse manter o controle ou a sua mão protetora sobre assuntos de importância comercial e marítima. Ela reteve Malta, as Ilhas Jônicas e Heligolândia, manteve a Sicília sob cuidadosa vigilância e se beneficiou mais evidentemente com a transferência da Noruega do domínio dinamarquês para o sueco, o que evitou que um único estado controlasse a entrada do Mar Báltico, e com a união da Holanda e da Bélgica, anteriormente chamadas de Países Baixos Austríacos, que colocou a embocadura de Reno e do Scheldt na mão de um estado inofensivo, mas bastante forte, especialmente quando auxiliado pelas fortalezas do sul, para resistir ao conhecido apetite francês pela Bélgica. Ambos os arranjos foram profundamente impopulares entre os belgas e os noruegueses, e o último deles só durou até a Revolução de 1830, quando foi substituído, após alguns atritos franco-britânicos, por um pequeno reino permanentemente neutro governado por um príncipe escolhido pelos ingleses. Fora da Europa, é claro, as ambições territoriais britânicas eram muito maiores, embora o controle total de todos os mares pela marinha inglesa tornasse em grande parte relevante o fato de que qualquer território estivesse realmente sob a bandeira inglesa ou não, exceto nos confins do noroeste da Índia, onde somente principados caóticos ou regiões fracas separavam os impérios russo e britânico, mas a rivalidade existente entre a Grã-Bretanha e a Rússia pouco afetou a área que tinha que ser reapaziguada em 1814 e 15. Na Europa, os interesses britânicos não necessitavam de qualquer poder para serem muito fortes. A Rússia, a decisiva potência militar terrestre, satisfez suas limitadas ambições territoriais através da aquisição da Finlândia, à custa da Suécia, de Bessarabia, à custa da Turquia, e da maior parte da Polônia, a qual foi assegurada uma certa autonomia sob o comando da facção local, que sempre fora a favor da aliança com os russos. Após a insurreição de 1830-31, essa autonomia foi abolida. O resto da Polônia foi distribuído entre a Prússia e a Áustria,
com exceção da cidade-república da Cracóvia, que por sua vez não sobreviveu à insurreição de 1846. No mais, a Rússia sentia-se satisfeita em exercer uma hegemonia remota, embora longe de ser ineficaz, sobre todos os principados absolutos a leste da França, e seu principal interesse era evitar a revolução. O czar Alexandre proporcionou uma aliança sagrada com este objetivo, a qual se juntaram a Polônia e a Áustria, ficando a Grã-Bretanha de fora. Do ponto de vista britânico, esta virtual hegemonia russa sobre a maior parte da Europa era um acordo menos que ideal, embora refletisse as realidades militares e não pudesse ser evitada, exceto concedendo-se à França um poderio bem maior do que qualquer outro de seus adversários anteriores estava disposto a dar, ou ao custo intolerável da guerra. O status francês de grande potência era claramente reconhecido, mas isto era tudo. A Áustria e a Prússia eram realmente grandes potências, só por cortesia, ou assim se acreditava corretamente, em vista da conhecida franqueza austríaca em tempos de crise internacional e, incorretamente, em vista do colapso da Prússia em 1806. Sua principal função era de atuar como estabilizadores europeus. A Áustria recebeu de volta suas províncias italianas, além dos antigos territórios venezianos na Itália e na Dalmácia, e o protetorado sobre os principados menores ao norte da Itália, a maioria deles governados por parentes dos Habsburgo, exceto o Principado de Piemonte-Sardenha, que absorveu a antiga República Genovesa para atuar como um para-choque mais eficiente que a Áustria e a França. Se tivesse que manter a ordem em qualquer parte da Itália, a Áustria era o policial de serviço, visto que seu único interesse era a estabilidade. Tudo mais arriscava sua desintegração. Nela se podia confiar para uma atuação como salvaguarda permanente contra quaisquer tentativas de desorganizar o continente. A Prússia se beneficiou através do desejo britânico de ter um poderio razoavelmente forte na Alemanha Ocidental, região em que os principados tinham de ser muito tendido a acompanhar a França ou que poderiam ser dominados por ela, e recebeu a Renânia, cujas imensas potencialidades econômicas os diplomatas aristocráticos deixaram de reconhecer. Ela também se beneficiou com o conflito entre a Grã-Bretanha e a Rússia, sobre o que os britânicos consideravam uma excessiva expansão russa na Polônia. O resultado líquido das complexas negociações entremeadas de ameaças de guerra foi que a Prússia concedeu parte de seus antigos territórios poloneses à Rússia, mas recebeu metade da rica e industrializada Saxônia. Em termos econômicos e territoriais, a Prússia lucrou relativamente mais com a organização de 1815 do que qualquer outra potência, e de fato tornou-se pela primeira vez uma grande potência europeia em termos de recursos reais, embora este fato não tivesse se tornado evidente para os políticos até a década de 1860. A Áustria, a Prússia e o rebanho de estados alemães menores, cuja principal função internacional era fornecer um bom estoque de criação para as casas reais da Europa, vigiavam-se mutualmente dentro da Confederação Alemã, embora a ascendência da Áustria não fosse desafiada. A principal função internacional da Confederação era manter os estados menores fora da órbita francesa, na qual eles tradicionalmente tendiam a gravitar. Apesar do repúdio nacionalista, estavam longe de se sentirem infelizes como satélites napoleônicos. Os estadistas de 1815 foram bastante inteligentes para saber que nenhum acordo, não obstante quão cuidadosamente elaborado, resistiria com o correr do tempo à pressão das rivalidades estatais e das circunstâncias mutáveis. Consequentemente, trataram de elaborar um mecanismo para a manutenção da paz, isto é, resolvendo todos os problemas maiores à medida que eles surgissem, por meio de congressos regulares. Claro, entendia-se que as cruciais decisões nesses congressos fossem tomadas pelas grandes potências. O próprio termo é uma invenção desse período. O Concerto da Europa, outro termo que surgiu então, não correspondia, por exemplo, a uma ONU, mas sim aos membros permanentes de seu Conselho de Segurança. Entretanto, os congressos regulares só foram mantidos por alguns anos, de 1818, quando a França foi oficialmente readmitida no Concerto, até 1822. O sistema de congressos ruiu porque não pôde sobreviver
aos anos imediatamente posteriores às guerras napoleônicas, quando a fome de 1816 e 17 e depressões nos negócios mantiveram um vivo, mas injustificável temor de revolução social em toda parte, inclusive na Grã-Bretanha. Após a volta da estabilidade econômica por volta de 1820, todo o distúrbio dos acordos de 1815 simplesmente revelava as divergências entre os interesses das potências, diante do primeiro ataque de intranquilidade e insurreição em 1820 a 22. Só a Áustria agarrou-se ao princípio de que todos estes movimentos deviam ser imediato e automaticamente suprimidos em nome dos interesses da ordem social e da integridade territorial austríaca. As três monarquias da Sagrada Aliança e a França entraram em acordo a respeito da Alemanha, da Itália e da Espanha. Embora a França, exercendo com prazer a função de polícia internacional na Espanha, em 1823, estivesse menos interessada na estabilidade europeia do que em aumentar o campo de suas atividades militares e diplomáticas, particularmente na Espanha, Bélgica e Itália, onde se encontrava o grosso dos seus investimentos estrangeiros. A Grã-Bretanha ficou de fora em parte porque, especialmente depois que o flexível Canning substituiu o reacionário e rígido Castlereagh, estava convencida de que as reformas políticas na Europa absolutista eram mais cedo ou mais tarde inevitáveis, e porque os políticos britânicos não tinham simpatia pelo absolutismo, mas também porque a aplicação do princípio de policiamento teria simplesmente trazido potências rivais, principalmente a França, para a América Latina, que era, como vimos, uma colônia econômica britânica extremamente vital. Logo, os ingleses apoiaram a independência dos estados latino-americanos, como também o fez os Estados Unidos e na Declaração de Monroe, de 1823, um manifesto que não tinha nenhum valor prático. Se alguma coisa protegia a independência latino-americana, era a Marinha Britânica, mas com considerável interesse profético. As potências estavam ainda mais divididas a respeito da Grécia. A Rússia, com todo o seu desgosto pelas revoluções, só podia se beneficiar com o movimento de um povo ortodoxo, que enfraquecia os turcos e devia confiar grandemente na ajuda russa. Além do mais, ela tinha por tratado o direito de intervir na Turquia em defesa dos cristãos ortodoxos. O temor de uma intervenção unilateral russa, a pressão filo-helênica, os interesses econômicos e a convicção geral de que a desintegração da Turquia era inevitável, mas podia ser, na melhor das hipóteses, organizada, finalmente levaram os ingleses da hostilidade, passando pela neutralidade, a uma intervenção informal pró-helênica. Assim, em 1829, a Grécia conquistou sua independência através da ajuda russa e britânica. O dado internacional foi minimizado com a transformação do país em um reino, que não seria um mero satélite russo, sob o comando de um dos muitos pequenos príncipes disponíveis, mas o ajuste de 1815, o sistema de congressos e o princípio de se suprir todas as revoluções jaziam em ruínas. As revoluções de 1830 destruíram-nos completamente, pois elas afetaram não somente os pequenos estados, mas também uma grande potência, a França. De fato, elas retiraram toda a Europa a oeste do Reno do alcance das operações policiais da Sagrada Aliança. Enquanto isso, a questão oriental, o problema de que fazer a respeito da inevitável desintegração da Turquia, transformou os Balcãs e o Oriente em um campo de batalha das potências, notadamente a Rússia e a Grã-Bretanha. A questão oriental perturbou o equilíbrio das forças, porque tudo conspirava para fortalecer os russos, cujo principal objetivo diplomático naquela época e também mais tarde era conquistar o controle dos estreitos entre a Europa e a Ásia Menor, que condicionavam seu acesso ao Mediterrâneo. Esta não era uma questão de importância meramente diplomática e militar, mas, com o crescimento das exportações de cereais ucranianos, de urgência econômica também, a Grã-Bretanha, preocupada como de costume com as tentativas de aproximação da Índia, estava profundamente aflita a respeito da marcha para o sul de uma grande potência que poderia ameaçá-la razoavelmente. A política óbvia era escorar a Turquia a todo custo contra a expansão russa. Isto tinha a vantagem adicional de beneficiar o comércio britânico no Oriente, que aumentou satisfatoriamente neste período. Infelizmente, esta política era totalmente impraticável. O Império Turco não era absolutamente uma massa disforme, ao menos em termos militares, mas, na melhor das hipóteses, só era capaz de sustentar ações retardárias contra a rebelião interna, que ele ainda podia destruir com bastante facilidade,
e a força conjunta da Rússia e de uma situação internacional desfavorável, que não podia enfrentar. Nem era ainda capaz de se modernizar, nem tampouco demonstrava disposição para fazê-lo, embora os princípios da modernização tivessem sido lançados no governo de Mahmoud II, entre 1809 e 39, na década de 1830. Consequentemente, só o apoio direto diplomático e militar da Grã-Bretanha, isto é, ameaça de guerra, podia evitar o firme aumento da influência russa e o colapso da Turquia, sujeita a seus muitos problemas. Isto fez da questão oriental o mais explosivo problema em assuntos internacionais após as guerras napoleônicas, o único capaz de levar uma guerra generalizada e o único que de fato fez em 1854 e 56. Entretanto, a própria situação fazia com que os dados favorecessem a Rússia e prejudicassem a Grã-Bretanha. Também fez com que a Rússia se inclinasse a uma acomodação. Ela podia atingir seus objetivos diplomáticos de duas maneiras, ou pela derrota e divisão da Turquia e uma eventual ocupação russa de Constantinopla e dos Estreitos, ou então por um virtual protetorado sobre a fraca e subserviente Turquia, mas uma ou outra forma estaria sempre aberta. Em outras palavras, para o czar, Constantinopla não valia o esforço de uma grande guerra. Assim, na década de 1820, a guerra grega encaixava-se na política de divisão e de ocupação. A Rússia fracassou em tirar o máximo proveito dessa situação, o que poderia ter feito, mas sentia-se relutante em levar sua vantagem muito longe. Ao invés disso, negociou um tratado extraordinariamente favorável em Unkar-Skelessi, em 1833, com uma Turquia pressionada que estava agora profundamente cônscia da necessidade de um protetor poderoso. A Grã-Bretanha sentiu-se insultada. Os anos da década de 1830 viram a gênese de uma russofobia em massa que criou a imagem da Rússia como uma espécie de inimigo hereditário da Grã-Bretanha. Em face da pressão britânica, os russos, por sua vez, bateram em retirada e na década de 1840 voltaram a propor a partilha da Turquia. A rivalidade russo-britânica no Oriente era, na prática, portanto, muito menos perigosa do que o choque público de saberes sugeria, especialmente na Grã-Bretanha. Além do mais, sua importância foi reduzida por um temor britânico muito maior, o do ressurgimento da França. De fato, ela é bem traduzida na expressão "o grande jogo", que mais tarde veio a identificar as atividades de capa e espada dos aventureiros e agentes secretos de ambas as potências que operavam nas regiões orientais sem jurisdição entre os dois impérios. O que tornou a situação realmente perigosa foi o imprevisível curso dos movimentos de libertação dentro da Turquia e a intervenção de outras potências. Destas, a Áustria teve um considerável interesse passivo no problema, sendo ela mesma um império internacional em ruínas, ameaçado pelos movimentos dos mesmíssimos povos que também miravam a estabilidade turca, os eslavos balcânicos e, notadamente, os sérvios. Entretanto, a ameaça desses movimentos não foi imediata, embora mais tarde viessem a proporcionar o estopim para a Primeira Guerra Mundial. A França era mais problemática, tendo um longo registro de influências econômicas e diplomáticas no Oriente, que ela periodicamente tentava restaurar e aumentar. Em particular, desde a expedição de Napoleão ao Egito, a influência francesa foi poderosa naquele país, cujo Pachá, Mohamed Ali, um governante virtualmente independente, tinha ambições em relação ao Império Turco. De fato, as crises da questão oriental na década de 30 foram essencialmente crises nas relações de Mohamed Ali com seu soberano nominal, complicadas, no último caso, pelo apoio francês ao Egito. Entretanto, se a Rússia se achava relutante em fazer uma guerra contra Constantinopla, a França não podia nem queria fazê-la. Havia crises diplomáticas, mas no final, exceto pelo episódio da Crimeia, não houve guerra pela Turquia durante todo o século XIX. Assim, ficava claro que o curso das disciplinas neste período, que o material inflamável nas relações internacionais simplesmente não era explosivo bastante para deflagrar uma guerra de grandes proporções das grandes potências. Os austríacos e os prussianos eram muito fracos para contar muito. Os ingleses estavam satisfeitos. Por volta de 1815, eles tinham obtido uma vitória mais completa do que qualquer outra potência em toda a história mundial, tendo emergido dos 20 anos de guerra com a França como a única economia industrializada, a única potência naval.
Em 1840, a Marinha Britânica tinha quase tantos navios quanto todas as outras marinhas reunidas, e virtualmente a única potência colonial do mundo. Nada parecia atrapalhar o único grande interesse expansionista da política externa britânica, a expansão do comércio e do investimento britânico. A Rússia, conquanto não tão saciada, tinha somente ambições territoriais limitadas, e nada havia que pudesse por muito tempo, ou pelo menos assim parecia, atrapalhar seu avanço, ao menos nada que justificasse uma guerra generalizada, socialmente perigosa. Só a França era uma potência insatisfeita, e ela tinha a capacidade de romper a estável ordem social, mas só poderia fazê-lo sob uma condição, de que mais uma vez mobilizasse as energias revolucionárias do jacobinismo dentro do país e de liberalismo e nacionalismo no exterior, pois, em termos de rivalidade ortodoxa de grandes potências, ela tinha sido fatalmente enfraquecida e nunca mais seria capaz, como durante o reinado de Luís XIV ou durante a Revolução, de enfrentar uma coalizão de duas ou mais potências em pé de igualdade, dependendo somente de seus recursos e população internos. Em 1780 havia 2,5 franceses para cada inglês, mas em 1830 a relação era de menos de 3 para 2. Em 1780 existiam quase tantos franceses quanto russos, mas em 1830 havia quase uma metade a mais de russos do que de franceses. E a compasso da evolução americana econômica francesa, afastava-se fatalmente atrás da inglesa, da americana e em pouco tempo da alemã. Mas o jacobinismo era um preço muito alto para ser pago por qualquer governo francês por suas ambições internacionais. Em 1830 e novamente em 1848, quando a França derrubou seu regime e o absolutismo foi abalado ou destruído, a França poderia ter prontamente reforçado seus próprios recursos com os da Revolução Europeia, mas de fato todos os revolucionários esperavam que ela fizesse. Mas as implicações de um tamanho salto em direção a uma guerra revolucionária assustava os governos franceses liberais moderados tanto quanto a Metternich. Nenhum governo francês entre 1815 e 48 colocaria em jogo a paz geral em função de seus próprios interesses estatais. Fora do alcance do equilíbrio europeu, é claro, nada impedia a expansão e a agressividade. De fato, embora extremamente grandes, as efetivas aquisições territoriais feitas pelas potências brancas foram De fato, embora extremamente grandes, as efetivas aquisições territoriais feitas pelas potências brancas foram limitadas. Os britânicos contentavam-se em ocupar pontos cruciais para o controle naval do mundo e para seus interesses comerciais externos, tais como a extremidade sul da África, tomada aos holandeses durante as guerras napoleônicas, o Ceifão, Singapura, fundada nesse período, e Hong Kong, e as exigências da campanha contra o comércio de escravos, que satisfazia duplamente as opiniões humanitárias domésticas e os interesses estratégicos da Marinha Britânica, que a usou para reforçar seu monopólio global. Levaram-nos a manter bases ao longo de toda a costa africana. Mas, no geral, com uma exceção crucial, o ponto de vista inglês era de que um mundo aberto ao comércio britânico e a proteção pela Marinha Britânica contra intrusos mal recebidos era explorado de forma mais barata sem os custos administrativos de uma ocupação. A exceção crucial era a Índia, e tudo o que dissesse a respeito a seu controle. A Índia tinha de ser mantida a qualquer custo, como a maioria dos livres comerciantes anticoloniais nunca duvidaram. Seu mercado era de importância crescente, como visto anteriormente, e certamente sofreria, segundo se argumentava, se a Índia fosse deixada à sua própria sorte. Ela foi a chave para a abertura ao Extremo Oriente, para o tráfico de drogas e para outras atividades lucrativas semelhantes que os negociantes europeus desejavam empreender. Assim, a China foi aberta na Guerra de Ópio em 1839 a 42. Consequentemente, entre 1814 e 49, o tamanho do Império Britânico na Índia cresceu na proporção de 2/3 do subcontinente, como resultado de uma série de guerras contra os Marathas, os nepaleses, os birmaneses, os Rajputs, os afeganes, os Sindhis e os Sikhs. E a rede de influências britânicas foi estendida mais para perto do Oriente Médio, que controlava a rota direta para a Índia, organizada a partir de 1840 pelos valores da linha PO e O, suplementada pela travessia por terra do
Istuno. Embora a reputação russa de expansionismo fosse grande, pelo menos entre os ingleses, suas verdadeiras conquistas foram bem mais modestas. Neste período, o czar só conseguiu adquirir algumas faixas grandes e vazias da estepe de Kyrgyz, a leste de Urais, e algumas áreas montanhosas duramente disputadas na região de Cáucaso. Por outro lado, os Estados Unidos virtualmente conquistaram todo o seu lado oeste ao sul da fronteira do Oregon através da insurreição e de guerra contra os desafortunados mexicanos. Já os franceses tiveram que limitar suas ambições expansionistas à Argélia, que eles invadiram com base em uma desculpa forjada em 1830 e tentaram conquistar nos 17 anos seguintes. Em 1847 tinham conseguido liquidar a resistência. Uma cláusula do Acordo de Paz Internacional deve, entretanto, ser mencionada separadamente. A abolição do comércio escravagista internacional, as razões para isso foram tanto econômicas quanto humanitárias. A escravidão era revoltante e extremamente ineficaz. Além disso, do ponto de vista dos ingleses, que foram os principais defensores desse admirável movimento entre as potências, a economia de 1815 a 48 não mais dependia, como no século XVIII, da vinda de homens e de açúcar, mas da vinda de produtos de algodão. A verdadeira abolição da escravatura veio mais lentamente, exceto, é claro, onde a Revolução Francesa já a tinha exterminado. Os britânicos aboliram-na em uma velocidade... aboliram-na em suas colônias, principalmente nas Antilhas, em 1834. Embora viessem logo a substituí-la, onde a plantação agrícola em larga escala sobreviveu pela importação de trabalhadores contratados da Ásia. Os franceses não a aboliram oficialmente até a Revolução de 1848. Em 1848, ainda havia uma grande quantidade de escravos e, consequentemente, de comércio escravizados, de comércio ilegal de escravos no mundo. Caramba.